Nacional de Velocidade chegou ao fim no Autódromo Internacional do Algarve. Foi a derradeira prova do CNV deste ano e a segunda visita ao traçado de Portimão, a montanha-russa como é conhecido. Aqui chegado já se conhecia quem era o vencedor no que toca às Superbike, a principal classe, já que Romeu Leite, na penúltima jornada no Estoril, tinha revalidado o título. Chegava aqui já com o estatuto de campeão. Mas ainda estava tudo por decidir nas restantes classes e troféus. Um fim de semana distinto em termos climatéricos. Chuva no sábado, tempo seco no domingo e muita competição em pista para fechar em grande o CNV. Começamos com o troféu Taça Luís Carreira e o troféu Naked Bikes, com muitos pilotos em pista e com a presença excepcional de Sebastian Lager. O piloto participou apenas nesta última jornada aqui em Portimão e ganhou, não deu hipótese à concorrência. Piloto da Stuono foi o vencedor na primeira corrida. À geral, atrás dele, Paulo Vicente. E na terceira posição, Pavel Bogdanov. Os três primeiros à geral da Stuono. No quarto posto ficou Duarte Amaral, piloto das BMW. E na quinta posição das Z-Cup, Frédéric Bottolieri. Sebastian Lager, de facto, com um andamento superior. Foi ele que venceu a geral. Por classes, na Taça Luís Carreira em Open, João Curva ficou à frente de Carlos Pinheiro e Fernando Mercier. Nas Open Air, Augusto Machado venceu, à frente de Rodrigo Amaral e Bernardo Vilar. O único representante das Superbike era André Capitão. Nas SSR, Márcio Marques venceu. Ganhou terreno a Alexandre Laranjeira. Na segunda corrida, Sebastian Lager voltou a dominar e voltou a vencer a geral. Ele que é da Stuono. Também da Stuono, o Pavel Bogdanov, que fez uma melhor segunda corrida. Conseguiu obter o segundo lugar. E também melhor corrida para o terceiro à geral das BMW, Duarte Amaral. Conseguiu o último lugar do pódio. Frédéric Bottolieri foi o melhor das Z-Cup, ficou na quarta posição, à frente de Paulo Vicente, que foi quinto. Por classes, nesta segunda corrida, João Curva voltou a vencer, no que toca às Open da Taça Luís Carreira. Nas Open Air, Augusto Machado foi o vencedor. André Capitão representou as Superbike e nas SSR, Márcio Marques voltou a vencer, à frente de Alexandre Laranjeira. E no que toca às Z-Cup, Frédéric Bottolieri foi o vencedor. Romain Berton foi segundo, Marcos Leal terceiro. Neste Stuono, Sebastian Lager venceu então, Paulo Vicente foi segundo e Pavel Bogdanov foi terceiro. E nas BMW, Duarte Amaral ficou à frente Ricardo Almeida e Marco Pérez. E assim, no troféu Naked Bikes 1, o vencedor foi Pavel Bogdanov com 426 pontos. No troféu Naked Bikes 2, Frédéric Bottolieri foi o vencedor, 391 pontos, à frente de Ricardo Pires e de Mário Leal. No que toca ao troféu Século XX Taça Luís Carreira, na classe Open, João Curva foi o vencedor, com mais 26 pontos do que Fernando Mercier. Nas Open R, Rodrigo Amaral venceu, à frente de Bernardo Vilar. Nas Superbike, André Capitão era o representante, o mesmo acontecendo nas Super Sport com Manuel Fonseca. Nas Super Sport R, Márcio Silva ficou à frente de Alexandre Laranjeira e nas Sport, Richard Pierce Jones foi o único representante. Nas máquinas mais pequenas, Moto 4 e Mir Moto 5, Pedrinho Matos, o único a correr em Moto 4, não deu hipótese ao longo das 9 voltas ao traçado de Portimão. Foi ele o vencedor à geral. E por uma distância considerável, mais de 8 segundos, em relação a Alexandre Cabá, que foi segundo. No entanto, Alexandre Cabá e Lourenço Vicente protagonizaram uma espetacular corrida para a obtenção do segundo lugar. Alexandre Cabá por pouco, mas conseguiu a segunda posição. Último lugar de pódio para Lourenço Vicente, pilotos Mir Moto 5. Lá mais atrás, David Dias foi quarto e Martim Lourenço ficou na quinta posição. E não houve alterações no que toca à segunda corrida, sendo que Pedrinho Matos, o representante Moto 4, voltou a dominar e desta vez por uma larga vantagem em relação a Alexandre Cabá.
que voltou a ser segundo. Alexandre Gabá, que voltou a sentir a pressão de Lourenço Vicente, sobretudo no início da corrida, mas depois viria a destacar-se e cortou a meta mais de 2 segundos à frente de Lourenço Vicente. Foi praticamente uma cópia esta segunda corrida da classe Moto 4 Mir Moto 5. David Dias voltou a ser quarto e Martim Lourenço voltou a ser quinto. E então, nas contas do campeonato, Pedro Matos não deu hipótese à concorrência, venceu em 85 GP Moto 4, 125 pontos. Marco Dias foi segundo, Adelino Patronilho ficou na terceira posição. E no que toca às Mir Moto 5, Lourenço Vicente foi o vencedor, 275 pontos, apenas mais 10 do que Alexandre Cabá. Na terceira posição ficou David Dias. Os pilotos da Copa Dunlop Motoval tiveram nesta última jornada companhia em pista dos pilotos da Copa BMW. Grelha de partida bem preenchida e uma corrida bem animada, com 2 protagonistas, Hugo Lopes e João Rego, ambos da classe 2. Destacaram-se desde cedo do restante pelotão e estiveram sempre toda a corrida muito próximo um do outro. João Rego e Hugo Lopes em constante pressão. E lá mais atrás havia também uma intensa disputa pela obtenção do último lugar de pódio. Fernando Henriques, Miguel Romão, Nelson Cruz e Rui Palma andaram sempre no encalce uns dos outros. Fernando Henriques deixou ficar-se para trás. O piloto ficou em 6º lugar à geral da classe 2. Miguel Romão foi quinto e foi o melhor da classe 1. Miguel Romão a pressionar Nelson Cruz, que conseguiu o 4º lugar, mas não conseguiu ultrapassar Rui Palma. Foi uma intensa corrida, de facto, esta primeira no sábado. Rui Palma conseguiu a terceira posição e depois lá na frente, João Rego e Hugo Lopes cortaram a meta com cerca de 3 décimas de segundo de diferença. Hugo Lopes acabou por levar a melhor sobre João Rego e assim Hugo Lopes foi o melhor da sua classe à geral. Na classe 2, o segundo João Rego, Rui Palma o terceiro. Quanto à classe 1, Miguel Romão, que foi quinto à geral, foi o primeiro, Bernardo Aguiar segundo e Tiago Aguiar o terceiro classificado, mas por muito pouco em relação ao Bernardo. Na Copa BMW, Abian Romero não deu hipótese à concorrência e cortou a meta à frente com mais de 33 segundos de diferença para o segundo classificado. No domingo voltaram as emoções à pista na Copa Dunlop Motoval, com os pilotos da frente sempre colados uns aos outros. E voltou João Rego a ser protagonista. No dia anterior tinha disputado com Hugo Lopes o primeiro lugar. Desta vez Hugo Lopes não classificou, mas João Rego teve a pressão de Nelson Cruz, de Miguel Romão e também de Bernardo Aguiar. Henrique Gouveia, da classe 1, foi o terceiro da sua classe e foi o quinto à geral. À frente dele ficou Bernardo Aguiar e Miguel Romão. Conseguiu o primeiro lugar nesta segunda corrida na classe 1 e foi terceiro à geral, mas cortou a meta com menos de 1 segundo de diferença em relação ao vencedor. De resto, os 3 primeiros à geral cortaram a meta com menos de 1 segundo de diferença. Diz bem da emotiva prova que se assistiu neste domingo, já com o tempo seco. Nelson Cruz conseguiu aguentar a pressão de Miguel Romão e João Rego também conseguiu superar Nelson Cruz. Os 2 primeiros classificados à geral, ambos da classe 2. O terceiro dessa classe foi Ruben Macuá. Foi 6º à geral. E aqui vemos João Rego a vencer esta segunda corrida. Nas contas finais da Copa Dunlop Motoval, o vencedor da classe 1 foi Miguel Romão, 264 pontos. Segundo posto para Ricardo Rodrigues e terceiro Henrique Gouveia. Na classe 2, João Rego, que venceu esta segunda corrida, saiu vitorioso. 229 pontos para o piloto da classe 2, à frente de Rui Palma e Hugo Lopes. Na Copa BMW, Abian Romero voltou a vencer, vitória dupla aqui no Algarve. Abian Romero foi 8º à geral. Nas Super Sport 300, Tomás Alonso chegava a esta última jornada ao Algarve muito próximo de ser campeão.
E nas pré-Moto 3 há algumas jornadas que Martim Marco andava a ser o único representante da sua classe. E foi mesmo o piloto aos comandos da sua Yamaha a vencer à geral. E de forma destacada, Martim Marco de pré-Moto 3 venceu a primeira corrida com mais de 10 segundos de diferença no fecho das 12 voltas ao circuito. Quanto às Super Sport 300, Martim Jesus e Isaac Rosa estiveram os dois em despique para a obtenção do 5º lugar à geral e 4º da classe. Conseguiu Isaac Rosa. E depois, lá na frente, tivemos também um duelo interessante entre Rafael Damasio e Dinis Borges. Os pilotos concluíram a prova com 3 décimas de segundo de diferença. Diz bem da intensa corrida entre estes dois pilotos, Rafael Damasio e Dinis Borges. Dinis Borges, o mais direto concorrente de Tomás Alonso, queria ainda dificultar a vida ao piloto de Odivelas. Conseguiu ser terceiro à geral e segundo da classe. Mas Tomás Alonso conseguiu superar esta concorrência. Destacou-se dos pilotos Dinis Borges e Rafael Damasio e rodou sempre atrás de Martim Marco de pré-Moto 3. E com esta vitória na primeira corrida, Tomás Alonso assegurava já a vitória no campeonato. A prova de domingo voltou a ter emoção e voltou a ter os mesmos vencedores à geral e nas Super Sport 300. Martim Marco de pré-Moto 3 voltou a vencer e de novo destacadamente. O piloto desde cedo se adiantou e assim rodou durante as 12 voltas desta segunda corrida. Viu a bandeira de xadrez com 7 segundos e meio de diferença para Tomás Alonso, que voltou a vencer a sua classe. Nas Super Sport 300, destaque para Vasco Camoesas, o rookie da competição este ano. Foi sexto na segunda corrida. Ficou atrás de Isaac Rosa, que desta vez se deixou ultrapassar por Martim Jesus. E na corrida de domingo voltou a haver um duelo intenso entre Rafael Damasio e Dinis Borges. Sendo que, ao contrário do dia anterior, levou a melhor Rafael Damasio, foi terceiro à geral e segundo das Super Sport 300. 2 décimas de diferença apenas para Dinis Borges. E Tomás Alonso, que aqui vemos, voltou a vencer no domingo e assim se sagrou campeão em Super Sport 300 com 275 pontos, à frente de Dinis Borges. Terceiro posto para Rafael Damasio. No que toca às pré-Moto 3, Martim Marco foi o vencedor. Foi uma prova bastante positiva para mim, tinha uma vantagem bastante grande na classificação, portanto sabia que podia vir tranquilo para as 2 corridas, mas o meu objetivo é sempre ganhar, como eu referi no início do campeonato, portanto foi com essa mentalidade que eu vim para este fim de semana, consegui arrancar e destacar e deixar todo o resto do grupo para trás, portanto estou bastante contente com isso. Portanto, deixar o meu agradecimento a toda a equipa, aos meus patrocinadores, familiares e amigos, por todo o apoio e conto com todos eles para 2023. Na principal classe da competição, a de Superbike, já era conhecido o campeão. Romeu Leite, na penúltima jornada, revalidou o seu título. Chegava com estatuto de campeão aqui ao Algarve, no entanto, tudo ainda por decidir. No que toca às Superstock 600, estava perto Pedro Fragoso, mas Marco Dias tinha ainda uma palavra a dizer. E começou da melhor forma no sábado, com o piso molhado. Marco Dias venceu a geral e, claro, a sua classe. O piloto aos comandos da Kawasaki ZX R6 foi mais rápido do que os pilotos das 1000. O segundo classificado foi Pedro Fragoso em Superstock 600. O piloto geriu de facto a sua corrida para garantir logo no sábado a vitória em Superstock 600. Foi quinto à geral. À sua frente ficou este piloto de Superbike, André Gonçalves. Terceiro lugar em termos de Superbike. Romeu Leite assegurou o último lugar de pódio, ele que já era campeão. Uma distância de quase 9 segundos para o vencedor, Marco Dias. E venceu a classe de Superbike no sábado Ricardo Lopes. Aqui vemos o piloto. Viu a bandeira de xadrez. 2 segundos e meio de atraso em relação a Marco Dias.
Ricardo Lopes acabou por assegurar aqui a vitória no sábado, à frente do já campeão Romeu Leite. Ricardo Lopes, que conseguiu uma dupla vitória nesta última jornada do CNV aqui no Algarve, trouxe de novo a onda às vitórias no campeonato. Mas foi uma prova diferente, já com o tempo seco. Desta vez, apesar de ser o melhor nas Superstock 600, Marco Dias ficou no terceiro lugar à geral, à frente de Pedro Fragoso e de Vasco Estorrado. Pedro Fragoso já tinha assegurado a vitória em Superstock 600 no dia anterior, aos comandos da sua Yamaha R6, e por isso foi rodando sempre atrás de Marco Dias. Vasco Estorrado foi terceiro na classe, Gonçalo Ribeiro e Tomás Silva preencheram os últimos lugares nesta classe. Tomás Silva, Gonçalo Ribeiro e Vítor Barros, de Superbike, estiveram toda a corrida em alternância e a rodar muito próximo uns dos outros. Vítor Barros conseguiu o sexto lugar à geral e o último lugar de pódio em Superbike. E lá na frente, Romeu Leite e Ricardo Lopes mostraram que no CNV há competição até ao fim. Os pilotos foram ao longo de toda a prova alternando de posições. Ora liderava um, ora liderava outro. Romeu Leite mostrou que, apesar de já ser campeão, não deixa de ter sempre uma enorme vontade de vencer, mas acabou por ficar na segunda posição, a cerca de 1 segundo de distância de Ricardo Lopes, que conseguiu então aqui em Portimão a dupla vitória na derradeira jornada do CNV. O fim de semana correu bastante bem, nós chegamos aqui com algumas expectativas, era a primeira vez que íamos andar com a moto aqui em Portimão, foi a nossa segunda corrida com a moto, que é uma CBR 1000RR de 2022. Ontem foi um bocado atribulado, conseguimos ganhar, hoje também, com um esforço enorme por parte da Max Team e da RL Performance, puseram a moto muito boa para poder realizar uma prova consistente. Acabamos o ano em grande e vamos trabalhar agora para 2023, começarmos em grande e ver se podemos ter mais alegrias. Contas finais do campeonato deste ano, Pedro Fragoso venceu em Superstock 600. É ele o campeão, ficou à frente de Marco Dias. Gonçalo Ribeiro foi terceiro classificado. Foi um fim de semana em grande, um resumo de um bom ano consistente, onde conseguimos fazer 8 segundos lugares e 4 vitórias. Foi um ano de muita aprendizagem, conseguimos andar rápido, teve boas lutas com o Marco e com outros pilotos e ontem foi só acabar a corrida para fechar o campeonato e hoje foi para me divertir e acabar em segundo lugar. Quanto a Superbike, já se conhecia o vencedor. Revalidou o título Romeu Leite, é ele o campeão da principal classe. Ficou à frente de André Gonçalves. Vítor Barros foi o terceiro classificado. Este fim de semana foi um bocado atribulado, por causa, essencialmente, no sábado, das condições atmosféricas. Hoje já tivemos umas condições atmosféricas bastante melhores, demos o nosso melhor, o Ricardo hoje esteve forte, acabámos da melhor maneira a divertir-nos no campeonato. E foi em clima de festa que se fechou o CNV deste ano, com a entrega dos troféus aos vencedores das diversas classes, troféus e campeonatos. Foi mais um ano em que a Federação de Motociclismo de Portugal trouxe toda a competitividade ao Estoril e a Portimão, com os melhores da velocidade no nosso país.